Você já parou para pensar que estamos vivendo tempos decisivos? Pel passou por uma experiência que transformou sua vida completamente. Um encontro direto com Jesus e uma visão perturbadora sobre o futuro da humanidade. Hoje, ela compartilha conosco o que viu, inclusive como a marca da besta será introduzida. No entanto, por respeito a Pel, o relato será contado por mim, sem mais delongas. Meu nome é Pel, e jamais imaginei que estaria descrevendo essa experiência. Tudo começou num dia aparentemente comum, mas num instante, tudo mudou. Eu me encontrei em um lugar além deste mundo, confrontada com verdades que eu nunca imaginei enfrentar. Foi lá que encontrei Jesus. E ele me mostrou coisas que não posso manter em segredo. Ele revelou como a marca da besta será implantada. E o que vi foi mais assustador do que eu poderia imaginar. Sinto que é meu dever compartilhar essa revelação com você, para alertar, despertar e preparar. Era apenas uma manhã comum, ou pelo menos foi o que pensei. Acordei, preparei meu café e me sentei à janela, como sempre faço. O sol brilhava e tudo parecia normal, mas uma inquietação inexplicável começou a crescer dentro de mim. Tentei afastá-la, convencendo-me de que era apenas o estresse, o trabalho, as contas, o ritmo frenético da vida. Mas, quando me levantei para lavar a xícara, uma tontura repentina me tomou. Minha visão ficou turva e meu coração disparou como nunca antes. Antes que eu pudesse me segurar, minhas pernas cederam e eu caí no chão, lutando para respirar. O pânico tomou conta, mas, em segundos, tudo se silenciou. Não sentia mais meu corpo. Ao invés disso, eu me sentia leve, como se estivesse flutuando. A dor, as preocupações e o barulho da vida desapareceram. Foi quando olhei ao redor e vi algo que me deixou sem palavras. Meu próprio corpo estava ali, imóvel no chão. Era surreal me observar de cima, como uma espectadora da minha própria vida. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas nada saiu. De repente, uma luz brilhante encheu o ambiente. Não era ofuscante, mas era acolhedora. Eu me senti atraída por ela e, antes que percebesse, estava sendo levada em sua direção. Foi então que tudo começou a se revelar diante de mim. Eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Ao entrar naquela luz, senti-me completamente livre. Era como se todas as amarras que me prendiam ao mundo físico tivessem desaparecido. Não havia dor, nem estresse, apenas paz. As cores ao meu redor eram indescritíveis, vivas e cheias de vida, mas suaves e reconfortantes. Estava imersa em uma atmosfera de amor puro, e pela primeira vez entendi o verdadeiro significado de liberdade. Enquanto eu avançava, tomei consciência de uma presença ao meu lado. Não era assustadora, mas sim incrivelmente confortável. No início, minha visão estava turva, mas eu sabia que não estava sozinha. Então, ouvi uma voz suave, mas imensamente poderosa. Você está segura. Aquele momento foi como um abraço profundo, tocando as partes mais profundas do meu ser. Vi um caminho à minha frente, brilhando com uma luz que parecia um convite. Sem hesitar, comecei a segui-lo. A cada passo, memórias da minha vida na Terra passavam diante de mim. Eu via as escolhas que fiz, os momentos em que duvidei e também os instantes de amor que experimentei. Tudo estava ali, exposto. Mas não havia julgamento, apenas compreensão. Quando cheguei ao final do caminho, a luz se tornou ainda mais brilhante. Então, vi uma figura esperando por mim. Era Jesus. Seus olhos tinham uma profundidade infinita de amor e sabedoria, e naquele momento, soube que estava exatamente onde deveria estar. Jesus estendeu a mão, e quando a segurei, senti uma paz avassaladora que me envolveu. Venha, disse ele, e eu segui rumo ao desconhecido. Estar na presença de Jesus era algo além de qualquer descrição. Seu rosto irradiava um amor tão puro e profundo que parecia lavar minha alma, aquecendo-a e trazendo paz. Ele não falou imediatamente, mas seus olhos diziam tudo. Eu era amada, estava segura e finalmente estava em casa. Quando ele finalmente falou, sua voz era calma, mas repleta de autoridade. Per, há algo que você precisa ver. Meu coração se encheu de uma mistura de emoções, pois sabia que o que estava por vir mudaria minha vida para sempre. Ele me conduziu a um espaço vasto e aberto. Imagens começaram a surgir diante de mim, mostrando o mundo que eu havia deixado para trás. Cidades, pessoas, eventos acontecendo em tempo real.
Mas algo estava diferente. Era como se um véu tivesse sido levantado e agora eu podia ver além do físico. Vi as forças espirituais em ação, tanto as do bem quanto as do mal, lutando pela humanidade. Jesus se virou para mim e disse: "O mundo está mudando mais rápido do que percebem. Muitos estão cegos para a verdade." Suas palavras cortaram minha alma. Percebi como as pessoas estavam presas a distrações, sem perceber a realidade profunda ao seu redor. Ele colocou a mão em meu ombro e continuou: "O que você verá a seguir é crucial. Você precisa compartilhar isso com o mundo." A visão que veio a seguir foi algo que eu jamais poderia imaginar. Vi um mundo que parecia familiar, mas ao mesmo tempo diferente. As pessoas seguiam suas rotinas, sem perceber o que acontecia nos bastidores. A tecnologia avançava, conectando tudo e todos. Observei enquanto pequenas mudanças eram introduzidas: identificações digitais, sistemas sem dinheiro, dispositivos de rastreamento pessoal. No início, as pessoas aceitavam essas mudanças como convenientes e necessárias, mas logo vi algo mais sombrio por trás disso tudo. Governos e grandes organizações estavam manipulando as pessoas, tornando-as dependentes desses sistemas. A mudança era lenta, mas calculada. Aqueles que resistiam eram marginalizados, ridicularizados, eventualmente excluídos da sociedade. Jesus me olhou e disse: "É assim que começa, Pearl. Muitos não perceberão até que seja tarde demais." E foi então que a visão ficou mais clara. Vi multidões de pessoas se alinhando para aceitar o que parecia ser uma pequena e invisível marca em suas mãos ou testas. Ela foi apresentada como uma solução simples: segurança, monitoramento de saúde, estabilidade financeira. No início, parecia inofensiva. As pessoas acreditavam que era um avanço tecnológico, mas, na verdade, era um sistema de controle absoluto. A partir daquele momento, as pessoas foram monitoradas, rastreadas e sutilmente manipuladas sem perceberem. Suas escolhas já não eram mais suas. A liberdade foi tirada delas de maneira gradual, até que se tornaram prisioneiras de um sistema invisível. Jesus disse em minha mente: "Essa é a marca da besta." Meu coração se afundou. A Bíblia já havia alertado sobre este momento, e agora ele se desenrolava diante de meus olhos. As pessoas estavam sendo enganadas, acreditando que estavam apenas adotando uma tecnologia moderna. Mas, na realidade, era uma armadilha espiritual. Eu vi um grupo de pessoas que se recusaram a aceitar a marca. Elas foram marginalizadas, incapazes de comprar comida, viajar ou até mesmo receber cuidados médicos. Foram tratadas como párias, rotuladas como extremistas. Algumas famílias cederam à pressão, enquanto outras permaneceram firmes em sua fé. Lágrimas escorreram pelo meu rosto ao perceber como muitos estavam sendo facilmente seduzidos por essa ilusão. Jesus se virou para mim, com um olhar cheio de amor e tristeza. "Avise-os, Pearl. Mostre a verdade antes que seja tarde demais." Naquele momento, percebi que aquela visão não era apenas para mim, mas uma mensagem para o mundo. Virando as costas para a fé e escolhendo conforto e conveniência, as pessoas estavam se afastando de Deus. Eu queria gritar, alertá-las, mas naquela visão, eu era apenas uma observadora. A voz de Jesus acalmou meu coração, dizendo: "Elas precisam saber que eu sou a verdadeira fonte de provisão." Então, vi um pequeno grupo de crentes reunidos em segredo, fortalecendo uns aos outros e encorajando-se a manter a fé. Mesmo excluídos do restante do mundo, perseguidos e marginalizados, eles se agarravam à esperança, acreditando que Deus os sustentaria. A próxima parte da visão foi chocante. Eu vi como a tecnologia estava sendo usada para implementar a marca da besta. Não se tratava apenas de microchips ou tatuagens, mas de um sistema complexo projetado para monitorar, influenciar e controlar as pessoas. No centro disso tudo estava a inteligência artificial, tomando decisões pelas pessoas sem que elas percebessem. Vi como as casas se tornaram inteligentes, monitorando cada movimento e ouvindo cada conversa. O dinheiro físico foi substituído por moedas digitais, e sistemas de crédito social baseados em inteligência artificial classificavam as pessoas de acordo com sua obediência às novas regras. Tudo estava interconectado. Registros médicos, finanças, até mesmo crenças pessoais eram armazenados em um único sistema.
Jesus me mostrou como a inteligência artificial estava sendo usada para moldar sutilmente os pensamentos e comportamentos das pessoas. Os algoritmos as conheciam melhor do que elas mesmas, prevendo seus desejos e medos. As pessoas já não estavam no controle. Elas eram guiadas sem perceber. Vi patrulhas nas ruas, escaneando as pessoas e tomando decisões instantâneas sobre quem poderia entrar em prédios ou acessar serviços. Era aterrorizante ver como as pessoas se adaptaram tão rapidamente a essa nova realidade, confiando mais na tecnologia do que em seus próprios instintos. Jesus disse: "Isso não vem de mim. Foi criado para afastar as pessoas de sua fé." Naquele momento, percebi que esse sistema havia sido criado para substituir Deus pela tecnologia, tornando as pessoas dependentes dela em vez de confiar na provisão divina. Embora houvesse aqueles que resistiam, vivendo fora da rede e evitando deixar rastros digitais, o sistema ainda os rastreava, tornando cada vez mais difícil escapar. Mesmo assim, Jesus me assegurou: "Aqueles que confiarem em mim encontrarão um caminho. Eu sempre farei um caminho." Ele sorriu com amor, dando-me uma sensação de paz. Na parte final da visão, Jesus falou palavras que penetraram meu coração. "Diga a eles, diga que o tempo é curto." Eu senti uma urgência profunda enquanto ele me mostrava o que aconteceria se as pessoas continuassem a seguir esse caminho de engano. Vi desastres naturais se intensificando, guerras se espalhando e economias entrando em colapso. Cada crise era usada como desculpa para empurrar ainda mais a marca, fazendo as pessoas acreditarem que precisavam dela para sobreviver. Eles usarão o medo para escravizar, Jesus advertiu. Ele me mostrou que aqueles que aceitassem a marca sentirão um vazio inexplicável. Inicialmente, haveria um alívio, uma sensação de segurança, mas com o tempo, perceberiam que algo mais profundo estava faltando. Sua conexão com Deus desapareceria, e eles se sentiriam presos em um sistema do qual não poderiam escapar. Mas também havia esperança. Jesus me mostrou grupos de crentes permanecendo firmes, escolhendo a fé ao invés do medo. Eles oravam juntos, ajudavam uns aos outros e se recusavam a ceder às pressões do mundo. "Meu povo nunca será abandonado", ele disse. Jesus me instruiu a dizer às pessoas que se preparassem, não apenas fisicamente, mas espiritualmente: "Permaneçam perto de mim. Confie em minha provisão. Resista à tentação do conforto temporário." Ele admitiu que o caminho não seria fácil, mas me garantiu: "Eu estarei com eles sempre." Naquele momento, soube que minha vida havia mudado para sempre. A mensagem que ele me revelou não era algo para guardar só para mim. Era algo que precisava ser compartilhado com o mundo. Enquanto Jesus continuava a me mostrar a verdade, comecei a ver a batalha mais profunda acontecendo por trás de tudo. Não era apenas sobre a marca ou a tecnologia. Era uma guerra espiritual que vinha sendo travada há séculos, mas agora estava se intensificando. Vi forças das trevas trabalhando incansavelmente para influenciar as pessoas, sussurrando dúvidas, medo e mentiras em seus corações. Essas forças queriam que as pessoas acreditassem que Deus as havia abandonado e que o novo sistema era a única forma de sobrevivência. As táticas do inimigo eram sutis, mas eficazes. Vi como ele usava distrações, entretenimento, redes sociais e materialismo para afastar as pessoas da busca pela verdade. Quanto mais se mergulhavam nessas coisas, menos atenção davam à sua saúde espiritual. E muitas nem percebiam as forças espirituais influenciando suas decisões. Jesus me mostrou que a oração e a fé eram as armas mais poderosas contra essa escuridão. Vi pequenos grupos de crentes orando fervorosamente, e suas orações agiam como escudos, protegendo-os das ilusões do inimigo. Mas muitos outros estavam presos nessa ilusão, incapazes de ver o que realmente estava acontecendo. Fui então levado a ver cenas de igrejas se comprometendo com o mundo, priorizando o sucesso terreno em vez da verdade espiritual. Alguns líderes até incentivavam seus seguidores a aceitar a marca, dizendo que fazia parte do plano de Deus. Meu coração se partiu ao ver tantas pessoas sendo desviadas. Jesus se virou para mim e disse: "É por isso que você deve avisá-los. Eles precisam despertar antes que seja tarde demais." Suas palavras estavam carregadas de amor e urgência. Eu sabia que ele queria equipar seu povo para permanecer firme nos dias difíceis que estavam por vir. No meio de todo aquele caos e engano, Jesus me lembrou de que ainda havia esperança. Ele me mostrou que a salvação estava disponível para todos que a buscassem de coração aberto. O caminho não era pelos sistemas do mundo, mas através da fé nele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, e pude sentir suas palavras ressoando profundamente em minha alma. Vi pessoas que antes estavam perdidas encontrando seu caminho de volta para Jesus. Elas se afastaram das ilusões do mundo e abraçaram a verdade de seu amor e graça, deixando para trás os medos e confiando em sua provisão, mesmo quando isso significava enfrentar dificuldades. Jesus também enfatizou a importância do arrependimento. Ele me mostrou que aqueles que se arrependiam sinceramente eram preenchidos com uma nova paz e força. Ele me pediu para dizer às pessoas que, não importa o quão longe tivessem ido, nunca era tarde demais para voltar para Ele. Eu também entendi o valor da comunidade. Os crentes que permaneciam unidos na fé eram mais fortes do que aqueles que tentavam lutar sozinhos. Eles se encorajavam, compartilhavam recursos e ajudavam uns aos outros. Jesus me lembrou de que sua igreja não é um edifício, mas um povo unido em amor e verdade. Diga a eles para confiarem em mim, não no mundo, ele sussurrou. Eu proveirei para todas as suas necessidades. Senti uma paz profunda ao saber que, não importava o que acontecesse, aqueles que confiassem em Jesus seriam cuidados. Depois de me mostrar visões sombrias sobre o mundo, Jesus me deu um vislumbre do que aguardava aqueles que permanecessem fiéis. De repente, fui envolvida por uma luz tão pura e bela que tirou meu fôlego. Era como se todo o amor e a alegria do universo estivessem concentrados ali, muito além de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Vi um lugar magnífico, onde as palavras não podiam descrever as cores vibrantes e a paz indescritível que preenchia tudo. O ar estava repleto de uma música suave que tocava minha alma, e a atmosfera transbordava uma paz completa. Eu via pessoas celebrando, livres de dor e sofrimento, rodeadas por amor, e seus rostos irradiavam felicidade. Jesus olhou para mim e disse: "Este é o lugar que preparei para aqueles que me amam." Lágrimas escorreram dos meus olhos ao compreender a incrível beleza da promessa de Deus. Não havia dor, nem medo, nem luta, apenas paz eterna em sua presença. Ele me mostrou como cada ato de fé, cada sacrifício e cada momento de confiança nele seriam recompensados além do que podemos imaginar. Permaneça forte, ele disse. As lutas deste mundo são temporárias, mas minhas promessas são eternas. Naquele momento, percebi que o céu não era apenas um sonho distante, mas uma realidade aguardando aqueles que escolhessem segui-lo. Meu coração se encheu de esperança e soube que compartilhar essa visão poderia ajudar outros a se manterem firmes nas provações que estavam por vir. Mas então, Jesus me mostrou o outro lado da escolha que as pessoas teriam que enfrentar. Para aqueles que aceitassem a marca, o destino seria devastador. No início, eles se sentiam seguros e confiantes, acreditando que haviam tomado a decisão certa. Mas, com o tempo, a verdade se revelava. Vi como sua conexão com Deus era rompida, deixando-os vazios e perdidos. Tentavam preencher esse vazio com coisas materiais, entretenimento e distrações, mas nada os satisfazia. A paz que um dia conheceram foi substituída por um profundo arrependimento. Aqueles que haviam aceitado a marca já não podiam ouvir a voz de Deus, como se uma barreira tivesse sido erguida entre eles e a verdade. Estavam presos em um sistema que controlava todos os aspectos de suas vidas, sem saída. Vi famílias sendo destruídas, crianças questionando por que seus pais haviam feito essa escolha, e pessoas se sentindo abandonadas e sem esperança. Vi lágrimas de desespero enquanto percebiam que haviam sido enganadas, mas já não tinham forças para mudar seu destino. Mesmo diante da escuridão, o amor de Jesus permanecia. Ele me mostrou que, mesmo em sua dor e quebrantamento, ele continuava chamando por elas, ansiando para que voltassem a ele. Mas quanto mais tempo passavam no sistema, mais difícil se tornava romper as correntes. Jesus me olhou com profunda tristeza e disse: "Eles devem escolher sabiamente, pois as consequências são eternas." Suas palavras perfuraram meu coração, e eu soube que as pessoas precisavam ouvir esse aviso antes que fosse tarde demais. Acordei dessa experiência com um novo senso de propósito. Compartilhar essa mensagem e encorajar as pessoas a buscarem Jesus enquanto ainda havia tempo. Assim como eu havia cruzado para o outro lado de forma repentina, sabia que a chance de muitos também poderia chegar inesperadamente. Jesus me lembrou de que há esperança para todos que se voltarem para Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Suas palavras ainda ecoavam em minha alma, me fortalecendo para cumprir essa missão. Senti-me sendo puxada de volta,
e o calor e a paz do céu começaram a desaparecer. De repente, tornei-me consciente do peso do meu corpo terreno novamente. Arfei, tentando encher os pulmões de ar, enquanto meu peito subia e descia como se tivesse prendido a respiração por uma eternidade. O som dos monitores médicos invadiu meus ouvidos e, entre a visão embaçada, percebi figuras apressadas ao meu redor. Eu estava de volta. A transição foi brutal. Um momento antes, estava ao lado de Jesus, cercada por uma beleza indescritível. No instante seguinte, encarava os rostos preocupados de meus entes queridos. Meu coração doía, não apenas pela tensão física, mas pelas emoções esmagadoras de tudo o que eu havia testemunhado. Lágrimas encheram meus olhos ao compreender o peso da mensagem que me foi confiada. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Fiquei inconsciente por vários minutos, mas para mim, parecia que eu havia passado uma eternidade com Jesus. Minha família segurava minhas mãos, aliviada por eu estar viva, mas eles não compreendiam o que eu acabara de vivenciar. Como poderia explicar algo tão profundo? Nos dias que se seguiram, lutei para colocar aquela experiência em palavras. Cada momento da visão era tão vívido, tão real, mas parecia impossível transmitir sua urgência. Orei por orientação, pedindo a Jesus que me mostrasse como compartilhar o que eu havia aprendido. Foi então que percebi que voltar à vida não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre propósito. Eu não tinha recebido uma segunda chance apenas para viver, mas para ser uma voz de aviso e esperança. Depois da minha experiência de quase morte, tudo na minha vida mudou. As coisas que antes me preocupavam, dinheiro, carreira, status social, não pareciam mais importantes. Eu havia visto o panorama maior e meu coração agora estava focado no que realmente importava. Senti uma urgência de viver de forma diferente, de priorizar meu relacionamento com Jesus acima de tudo. No início, foi difícil. Meus amigos e familiares não conseguiam entender completamente o que eu havia vivido. Alguns ouviam com admiração, outros com ceticismo, e alguns simplesmente descartavam minha história. Mas, lá no fundo da minha alma, eu sabia que o que eu tinha visto era real, e eu não podia guardar isso só para mim. Comecei a compartilhar minha experiência com quem estivesse disposto a ouvir. Fui atraída para grupos de oração, comunidades online e até mesmo para conversas com estranhos que pareciam estar buscando respostas. Cada conversa me lembrava de que as pessoas estavam famintas pela verdade, mas muitas estavam distraídas demais pelo barulho do mundo para ouvi-la. Viver com esse novo propósito também significou fazer mudanças em minha vida diária. Passei mais tempo em oração e lendo a Bíblia, buscando orientação para os dias que viriam. Parei de confiar nos sistemas do mundo. Em vez disso, aprendi a confiar em Deus para suprir minhas necessidades. E, acima de tudo, aprendi a ouvir, realmente ouvir, o Espírito Santo me guiando. Jesus me mostrou que o futuro seria desafiador, mas também me garantiu que seu povo nunca estaria sozinho. Minha missão agora era clara: ajudar os outros a se prepararem, fortalecer sua fé e lembrá-los de que, não importa o que aconteça, Jesus é o único caminho. Enquanto me ajustava à vida após minha experiência de quase morte, percebi que havia muito mais a fazer. Cada dia era uma nova oportunidade de compartilhar a mensagem que me foi confiada e de encorajar outros a buscar a verdade enquanto ainda havia tempo. Logo percebi que o caminho à frente não seria fácil. O mundo para o qual eu havia retornado parecia diferente, não porque tivesse mudado, mas porque eu havia mudado. Tudo o que antes me trazia conforto, tecnologia, rotina e a falsa sensação de segurança, agora parecia distrações da verdade que Jesus me havia mostrado. Eu sabia que permanecer fiel nesses tempos desafiadores exigiria uma confiança inabalável em Deus. A fé deixou de ser apenas um conceito para mim, tornou-se meu alicerce, meu sustento. Comecei a depender da oração como nunca antes. A cada manhã, pedia a Deus forças para continuar compartilhando meu testemunho. A cada noite, agradecia pela coragem de enfrentar mais um dia. Mas, mesmo com essa fé renovada, as dúvidas tentavam se infiltrar. Eu me perguntava se as pessoas realmente iriam ouvir ou se minha voz seria apenas mais uma perdida em meio ao barulho do mundo. Então, um dia, enquanto orava, senti uma profunda certeza no meu coração. As palavras de Jesus ecoaram em minha mente. Mesmo que apenas uma alma te ouça e volte para mim, já vale a pena.
Essa lembrança me deu forças para continuar. Percebi que minha missão não era convencer o mundo, mas plantar sementes de fé naqueles que estivessem prontos para recebê-las. Os tempos difíceis começaram a testar minha fé. Problemas financeiros, perdas pessoais e as tensões crescentes no mundo pesavam sobre mim, mas, em meio a tudo isso, senti a presença de Deus mais forte do que nunca. Ele providenciou de formas inesperadas, abrindo portas que eu nunca imaginei. Aprendi que a fé não é ter todas as respostas, é confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. A parte mais difícil foi observar as pessoas ao meu redor se apegando a soluções mundanas, ignorando a batalha espiritual mais profunda. Eu queria tanto sacudi-las, despertá-las, mas Jesus me lembrou que minha missão não era forçar mudanças. Era compartilhar a verdade e deixar que Ele fizesse o resto. Se há algo que desejo que todos entendam da minha experiência, é que permanecer forte na fé é a coisa mais importante que podemos fazer. O mundo continuará mudando e os desafios virão, mas nosso alicerce deve ser Jesus. Vi como o medo pode consumir as pessoas. A mídia enche nossas mentes com preocupações sem fim, instabilidade econômica, crises de saúde, conflitos políticos. É fácil se sentir sobrecarregado, mas Jesus me ensinou que o medo é uma arma do inimigo. Ele quer nos distrair, nos deixar ansiosos e desconectados da verdade de Deus. Quero encorajá-lo a afastar-se do medo e a se voltar para a fé. Comece fortalecendo seu relacionamento com Jesus todos os dias. Leia a Bíblia, passe tempo em oração e cerque-se de pessoas que elevem o seu espírito. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais paz sentirá, mesmo no meio do caos. Jesus me mostrou que não estamos sozinhos nessa jornada. Ele está sempre conosco, nos guiando e protegendo, mesmo quando não conseguimos ver. O inimigo quer que você acredite que é fraco, mas em Cristo você é mais forte do que imagina. Permaneça vigilante, seja sábio e segure-se na esperança. Haverá momentos em que você sentirá vontade de desistir, mas lembre-se, o plano de Deus é maior do que qualquer coisa que possamos compreender. Os desafios que enfrentamos hoje estão nos moldando para a eternidade. Mesmo nos meus momentos mais sombrios, quando sentia que não podia continuar, Jesus sempre me lembrava que Ele nunca abandona os seus filhos. E essa verdade é o que me mantém seguindo em frente. Eu encorajo você a fazer o mesmo. Permaneça forte, mantenha sua fé e confie que Deus está trabalhando em tudo para o seu bem. Ao concluir minha história, quero que saiba que essa experiência mudou minha vida para sempre. Não posso voltar ao que era antes, honestamente, nem gostaria. Jesus abriu meus olhos para uma realidade muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. As visões que ele me mostrou não foram para trazer medo, mas para despertar os corações para a verdade. O tempo é curto, e o inimigo está trabalhando mais do que nunca para enganar e controlar. Mas Deus está chamando o seu povo a se levantar em fé e confiar nele completamente. Espero que minha experiência sirva como um lembrete de que estamos no meio de uma grande batalha espiritual e precisamos escolher onde estaremos. Se você está ouvindo essa mensagem, acredito que isso não é por acaso. Deus quer que você saiba que Ele te ama e está te chamando para mais perto. Você não precisa enfrentar esses tempos incertos sozinho. Ele está com você, guiando cada passo do caminho. Tire um momento para refletir sobre seu relacionamento com Jesus. Você realmente está buscando a Ele ou está preso nas distrações do mundo? Se ainda não tomou a decisão de segui-lo de todo o coração, agora é a hora. Lembre-se, a marca da besta não é apenas um sinal físico, é um teste espiritual. As escolhas que fazemos hoje determinarão nossa eternidade. Permaneça firme na fé, busque estar informado e, acima de tudo, mantenha-se próximo a Jesus. Obrigada por dedicar seu tempo para ouvir minha história. Oro para que ela inspire você a buscar a verdade e a permanecer firme nos dias que estão por vir. Que Deus abençoe você. Proteja-o e encha seu coração com a paz que só Ele pode dar. Esse foi o relato importantíssimo de Peu que nos enche de sabedoria e fé. Agradeço de coração por compartilhar conosco o seu relato. Deus o abençoe grandemente. E para você que nos acompanhou até aqui, quero deixar um versículo que resume essa mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade de Jesus é a luz que guia nossos passos em um mundo cheio de enganos. Não se deixe distrair pelas ilusões do inimigo. Jesus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Busque a verdade,
Fortaleça sua fé e esteja preparado para os desafios que virão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.